Muito boa tarde. É com alegria que mais uma vez aqui nos encontramos. Hoje, já dia 8 de outubro, fim do ano já se acenando para nós, né? Então, é o momento da gente fazer aquele balanço interior. Todo final de ano nós devemos fazer esse balanço interior. O que eu fiz durante o ano de 2019, do ano de 2018? E aí a gente vai assim amadurecendo, a gente vai aproveitando realmente a nossa estadia aqui na Terra, né? Porque nós sabemos que estamos aqui de passagem em busca da perfeição. Então não podemos mais perder tempo, né? Bom, vamos procurando já nos harmonizarmos para fazermos a nossa prece e passarmos para a nossa irmã Sueli. Deus querido Pai, obrigada, Senhor, por mais esse encontro. Que possamos valorizá-lo, Senhor, procurando assimilar as lições que nos serão ministradas, procurando vivenciá-las no nosso dia a dia. Que a nossa irmã que fará uso da palavra receba a inspiração desses amigos espirituais que, por certo, aqui se encontram. Obrigada, Senhor. Graças a Deus e que assim seja. E com vocês, Celi. Vamos lá. Boa tarde para todos nós. Vamos dar sequência aí ao nosso estudo da escala espírita. Vamos ver se a gente consegue encerrar hoje esse assunto, porque essas características, elas estão muito bem ali no Livro dos Espíritos para a gente estudar. Eu copiei do jeitinho que está lá. Para a gente acelerar um pouquinho, para não ficar assim uma palestra muito chatinha com essas características deles, né? Que é importante a gente saber, mas que a gente pode buscar ali, que está igualzinho, e às vezes a gente até entende melhor lendo, né? E aqui a gente vai dar só, né, algumas pinceladas para a gente não ficar muito tempo nesse assunto para não cansar vocês. Bem, nós paramos nesse aqui, né? Foi nesse aqui que nós paramos, falando... Vamos ver se eu que não liguei. Isso. Falando sobre as características dos espíritos levianos, né? Daqueles espíritos que eles nem são muito maus, né? Podem até ser, mas eles são mais inconsequentes e levianos do que realmente maldosos. E vimos que eles estão sob a dependência dos espíritos superiores, que deles muitas vezes se servem como fazemos com os criados. Tanto que quando precisa, às vezes, fazer um aporte, que é uma movimentação, um transporte de um objeto, de alguma coisa, eles fazem, mas eles não sabem como fazem. Os espíritos que precisam desse trabalho se utilizam deles, porque são fluidos, precisa de um fluido bastante materializado para poder misturar com o nosso. Perdão. Então, os espíritos se utilizam deles, mas perguntando a eles como é que faz, né? Tem isso lá no Livro dos Médiuns, e um deles falou que envolvia o objeto nele mesmo. Quer dizer, ele não sabia explicar, eles não têm conhecimentos, mas como os fluidos são parecidos, eles têm mais facilidade que outros, né, para fazer isso aí. Nas suas comunicações com os homens, a sua linguagem é muitas vezes espirituosa e alegre, mas quase sempre sem nenhuma profundidade. É por isso que, às vezes, as pessoas acham que eles são inocentes, que eles são alegres, são engraçados, mas são inconsequentes e mentirosos. Então, ninguém quer ficar brincando com o espírito. Até a gente sempre gosta de, quando está nessa escala espírita aqui, lembrar de determinadas brincadeiras que alguns jovens fazem com aquele copo, não é? Com aquelas brincadeiras de botar lá o abecedário e botar o copo
e põe sim e põe não, e faz aquelas perguntinhas, os jovens costumam colocar lá o dedinho em cima do copo, e de repente o copo começa a se mexer, e eles acham aquilo engraçado, começam a questionar uma coisa, questionar outra, só que eles não têm ideia da qualidade do espírito que está ali brincando com eles. Não são bons, nunca vão ser bons. Por quê? Nunca a gente pode afirmar que vão ser bons. Porque os bons espíritos não se prestam a isso. Então não são nunca espíritos bons, é esse nível de espírito aí. Não é? É essa classe de espíritos que se presta a isso. Ah, mas eles não podem, às vezes, que eles respondem também coisas verdadeiras. Ué, mas eles não são idiotas, eles estão lendo no pensamento de quem está ali. Eles sabem o que a pessoa está pensando. A gente já falou aqui, quando a gente pensa, a gente pinta um quadro. Eles veem isso. Então, eles podem responder aquilo que a gente deseja, aquilo que está nas nossas aspirações, e a gente acha que está lidando com um espírito superior. Não tem nada superior. Nenhum bom espírito, como a gente já disse, nos aterroriza, nenhum deles. Nenhum deles vai dizer para a gente que a gente vai morrer. A gente sabe, que a gente vai morrer, todo mundo sabe, mas eu digo assim, está próxima a sua morte semana que vem, né, daqui uns dias. Não, espírito bom não faz isso, não age dessa maneira. Quem faz assim são esses espíritos levianos que gostam muito de brincar com a gente. E, às vezes, um espírito até bem pior, né? Lá da classe dos impuros, como a gente viu. Então, tem que ter muito, muito cuidado. Então, nas suas comunicações com os homens, a sua linguagem é muitas vezes espirituosa e alegre, mas quase sempre sem profundidade. Apanham as esquisitices e os ridículos humanos que interpretam de maneira mordaz e satírica. Eles imitam os humanos, são assim, igual palhaço de circo. Fazem piruetas, os videntes veem isso, né? Muitas vezes eles são, por exemplo, o fantasma da ópera, né? O fantasma da ópera tem uma cena em que aparecem os espíritos imitando aqueles atores e pulando. São esses espíritos aí, espíritos levianos. Eles inspiram, às vezes, o ator a fazer certo ou a fazer errado. Então, eles são totalmente inconsequentes. Se tomam nomes supostos, é mais por malícia do que por maldade. Ficam se passando por outros espíritos. Aí as pessoas pensam que realmente é aquele espírito que está escrevendo aquela mensagem ali. Por isso que aqui na nossa casa, a gente tem um critério bem assim grande com essas questões de mensagens dos espíritos, seja por psicofonia, ou seja por psicografia. Então, sempre fomos aconselhados a não assinar nada. Porque o espírito inspira o médium, porque aqui a gente não tem médium mecânico. É muito raro o médium mecânico, como o Chico, por exemplo, era, né? É muito raro. O Chico estava aqui, né? Um lápis numa mão, na outra, conversando com a pessoa e psicografando em idiomas diferentes. Porque ele era médium mecânico. Então, não era ele que escrevia. Então, ele emprestava a mão. Quer dizer, o espírito, né, entrava numa identidade fluídica aí com ele, com a mão, e pegava a mão dele, e o espírito que escrevia não passava pelo arquivo mental dele. Na psicografia mecânica, não passa, né, não passa pelo arquivo mental. Então, ele nem sabia, ele só ia saber o que estava ali quando ele terminava. Tanto que quando ele fazia as cartinhas dele e que ele depois ele oferecia, né, às pessoas que lá apareciam, ele fazia questão de ler porque ele não sabia o que estava ali. Então ele que lia.
Aí ele começava ali, ele ia lá no nome e ele perguntava, a família de fulano de tal está aí? Né? Porque ele, para segurança maior, né, ainda nesses casos, nós vimos aí no Fantástico, aquele embuste, aquela mistificação, aquela coisa triste, brincando com a dor das pessoas, com o sentimento das pessoas. Foi o que foi mostrado. Eu não estou dizendo que ele faz isso. Eu não conheço, não sei, nem nunca ouvi falar. Então, não posso fazer uma crítica e falar, não, ele não vai lidar. Não, não sei quem é, mas mostrou para a gente dessa forma, né? Vai ser investigado, mostrou para a gente da forma assim que parece realmente ser uma mistificação, um embuste, uma coisa assim. Mas isso não aconteceria, né, numa casa espírita quando o trabalho é sério e não tem nenhuma evocação de nada. Né? Alguns centros costumam fazer assim para essas mensagens, né? Lá no Rio é comum esse tipo de ação assim. A pessoa chega na casa, põe lá numa folhinha em branco o nome dela e o espírito para o qual ela gostaria de notícias, né? De receber notícias. Então, e aquilo fica ali. Na hora que começa a reunião de palestra, como essa aqui, pelo menos num centro que uma parenta minha frequentava quando morava lá perto, era assim, cada médium, então, pega um pouquinho, né, daquelas folhas que estão ali, coloca numa prancheta e durante a reunião de palestra, esses médios psicografam. E aí vem aquele espírito, né, que nem sempre, mas na maioria das vezes tem notícia ali, ou por conta do próprio espírito, ou de alguém que vem dar notícia, ali dessa forma. Mas isso ainda pode dar margem realmente a não digo uma mistificação dos médiuns, lógico, mas um engano daquele espírito que vai se comunicar, né? Pode vir outro no lugar porque está sendo chamado. Então, normalmente, lá no Chico, por exemplo, não era assim, não tinha isso. A reunião ficava lotada de gente até do lado de fora, ele começava a psicografar e o espírito é que se manifestava, sem nenhuma evocação, sem dar nome, nem nada. Então, isso é uma coisa mais que dá um pouco mais de segurança. E até porque ele tinha essa tarefa, era muito bem assistido pelos espíritos, porque ele era uma pessoa digna e não ia, né, fazer sofrer as pessoas da maneira como acontece quando há enganos nessa parte aí. Então, a gente não aqui na casa espírita, nós recebemos sim psicografias, tem médicos que psicografam, mas não assinam. Isso impede um pouco esses espíritos levianos de ficarem se infiltrando nas reuniões se a gente não tiver muito vigilante. Porque a reunião é séria, mas às vezes o médium não está muito vigilante, então ele dá entrada muitas vezes para um espírito mais leviano, alguma coisa que se faria passar por outro. Então é muito fácil, faz uma psicografia que não é maravilhosa, mas também não é indigna, aí bota lá qualquer nome, no final ali do livro dos médiuns, tem lá psicografias apócrifas mostrando isso. Tem umas assinadas por Jesus, quando a gente lê aquilo, a gente acha graça. Né? Quando que Jesus falaria coisa como está ali? Né? Chega a ser engraçado até isso. Então, a gente vai vendo que, realmente, não deixando assinar, o espírito sabe que ele não vai poder botar nem o nome dele, nem o nome de ninguém ali. Então, isso já dá um freiozinho para essas entidades bem levianas. Mas eles gostam muito disso, né? Às vezes, nos nossos sonhos, se fazerem passar por outros espíritos, até por pessoas ligadas a gente por afeição, né? Mas logo, logo, eles são impedidos disso. Eles não têm uma área muito grande de ação, não. Agora, nós vamos para essa 8ª classe, que são dos espíritos pseudo-sábios. Esses aqui são, assim, muito comuns no nosso nível evolutivo aqui, né? A maioria dos espíritos que saem daquela inferioridade toda, né, dos impuros, daqueles espíritos que só desejam fazer o mal,
começam a estudar, começam a querer fazer o bem, mas ainda não são espíritos conhecedores das coisas, né, das verdades. Então, eles ficam, na maioria dos espíritos que saem daquele ranço ainda da maldade, outras encarnações, ele começa a melhorar, a querer acertar, vai estudando, aí ele está muito assim dentro dessa classe aqui dos espíritos pseudo-sábios. Olha só qual a característica deles. Ó. Seus conhecimentos são bastante amplos, mas julgam saber mais do que realmente sabem. Tendo realizado alguns progressos em diversos sentidos, sua linguagem tem um caráter sério, que pode iludir quanto à sua capacidade e às suas luzes. Quer dizer, eles não têm muito conhecimento, mas não são maus. Não estão querendo fazer mal a ninguém. Aqui pode, assim, ter uma acentuação do orgulho, da vaidade. Né? Então, continuando. Ó. Mais frequentemente, não é mais do que um reflexo dos preconceitos e das ideias sistemáticas que tiveram na vida terrena. Então, tanto encarnados quanto desencarnados, eles não são espíritos que têm tantos conhecimentos. Daí, muitas vezes, a gente vê psicografias que não, assim, de médios que a gente, às vezes, nem conhece muito, ou nem nunca ouviu falar, né? Que é quando a gente lê, a gente vê ali erros muito grosseiros, às vezes, sobre a questão da dimensão espiritual. Porque eles vão para lá, né, dentro da dimensão espiritual, com aqueles conhecimentos parcos que ainda tem, mas não é maldade. Então, eles começam a contar a história, aquilo que eles acham que é, o que eles veem, da maneira que eles veem. Né? Então, não são maus, mas não dá para ter muita credibilidade, não. Sua linguagem é uma mistura de algumas verdades com os erros mais absurdos, entre os quais repontam a presunção, o orgulho, a inveja e a teimosia de que não puderam despir-se ainda. Então, esse aí vai sendo, assim, uma característica bem marcante da maioria dos espíritos encarnados aqui, né, no nosso meio. A 7ª classe, dos espíritos neutros. Por que eles estão na 7ª classe? Eles já estão próximos dos bons? Não, porque a neutralidade desses espíritos dá a eles, assim, até a oportunidade ali de estarem ou quase bons ou bem ruins ainda. Então, eles pertencem quase que a todas as classes. Olha só, nem são bastante bons para fazerem o bem, nem bastante maus para fazerem o mal. Tendem tanto para um como para o outro lado. Então, não são espíritos bons porque podem fazer o mal. Aqui, ó, não se elevam sobre a condição vulgar da humanidade. Nunca estão acima de nada, né? Quer pela moral ou pela inteligência, eles estão sempre abaixo, né, de uma elevação moral. Apegam-se às coisas deste mundo, saudosos de suas grosseiras alegrias. Então, são aqueles espíritos que acham que isso aqui é o máximo, né? A 6ª classe, nós vemos espíritos batedores e perturbadores. Estes, sim, são espíritos que entram em todas as outras classes. Ó. Esses espíritos não formam, propriamente falando, uma classe diferente quanto às suas qualidades pessoais e podem pertencer a todas as classes da 3ª ordem. Quando se fala espíritos batedores e perturbadores, são esses que provocam efeitos físicos. Então, eles podem fazer ou por conta própria, quando eles querem perturbar alguém, querem perturbar a ordem, aí começa a fazer barulho dentro da casa, ou por uma necessidade que, nesses casos, os espíritos superiores os utilizam, como a gente já falou. Eles foram muito usados na época da codificação, na época que os fenômenos surgiram, nas Irmãs Fox, em Hydesville, né, espíritos que faziam barulho, tanto que elas começaram a conversar com o espírito por conta do barulho que eles faziam. Então, elas combinavam, sim, um barulho, dois barulhos, 2 pancadas. Então, esses espíritos se prestam para isso. E qualquer espírito dessa ordem de 3ª, que é dos espíritos imperfeitos, podem ser
utilizados para isso, eles podem pertencer a todas elas. Então, olha só, são vários, né? Vai desde o impuro até os neutros, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado. Quando tem barulho dentro da nossa casa, a gente pode ter certeza que bom ele não é. O espírito que está fazendo isso não é bom. Então, temos que entrar em prece, pedir ajuda aos espíritos. Ou pode ser um espírito ou o próprio anjo da guarda nosso, se utilizando de um espírito desse para fazer um barulho, para nos chamar a atenção, né? Não tem aquela coisa. Eu, quando era pequena, tinha essas coisas. Acontecia essas coisas, a gente morria de medo, eu e meus irmãos, né? Quando a gente estava fazendo muito bagunça, eu saía do meu quarto para dormir com eles. Eu tenho 2 irmãos. Então, eu saía do meu quarto, eu tinha meu quarto separado, mas eu adorava dormir com eles. Então, eles juntavam as camas e eu deitava junto. E era uma farra. E isso foi assim até perto de eu me casar. Eu adorava dormir com meus irmãos. Então, era aquela bagunça lá no quarto. E aí, a mãe chama atenção, o pai manda parar, que já está na hora de dormir, aquelas coisas. A gente ficava rindo baixinho, porque a gente queria continuar na farra. Quando não parava, aparecia sempre um barulho lá na porta, né? Ou então era uma coisa que era jogada para dentro do quarto, ou então um barulho. Aí, a gente ficava assustado. No dia seguinte, a gente até perguntava, aí minha mãe, eu não sei disso não. Sabe o que é isso? Vocês ficam fazendo barulho? Aí acontecem essas coisas, entendeu? A gente morria de medo. Então, se o encarnado faz isso, o desencarnado faz também. Eles querem nos apavorar, ou até mesmo um espírito, o nosso anjo da guarda, né? Aquele que nos ajuda, que nos livra dos perigos que a gente não tem que passar e nos fortalece diante das dores pelas quais temos que passar. Eles também podem fazer isso. Quando a gente está fazendo alguma coisa que não deve, e a gente está ali, né? Naquele pensamento, naquela ação que não deve, aí eles podem nos assustar com alguma coisa relativa àquilo que a gente está querendo fazer, com uma coisa materializada. E eles vão se utilizar desses espíritos, batedores e perturbadores. Eles se prestam muito a essas coisas. Então, sempre que tiver alguma manifestação assim na casa, agora tem que ter certeza mesmo, né? Porque senão a gente vai achar tudo que é barulho em casa é espírito. Não, às vezes é um ratinho que está andando por lá, um gato, né? Um gambá. Tem essas coisas, ou até a madeira que fica estalando quando ela esquenta. Eu tenho uma escada assim, ela faz cada barulho que assusta, né? Porque ela estala. E isso aí não é espírito, né? Bem, continuando. Manifestam frequentemente sua presença por efeitos sensíveis e físicos, como golpes, movimento e deslocamento anormal de corpos sólidos no ar. Parece que estão mais apegados à matéria do que os outros, sendo os agentes principais das vicissitudes e dos elementos do globo, quer pela sua ação sobre o ar, a água, o fogo, os corpos sólidos ou nas entranhas da terra. Então, esses espíritos, eles são utilizados para os fenômenos da natureza, quando precisam de ser coordenados pelos espíritos. Então, a gente vê que mesmo os próprios fenômenos do planeta, fenômenos da natureza, são coordenados por espíritos. Não acontece o que não tem que acontecer, porque eles são supervisionados, esses fenômenos. E os espíritos encarregados desse trabalho são supervisionados pelos superiores. Por isso que surge, né? Nós temos lá na mitologia o deus da guerra, o deus do fogo, o deus da água, porque a mitologia ela é baseada nesses fenômenos naturais e nesses fenômenos que eram vistos por alguns médiuns, né? E a história vai contando assim, vai sendo dessa maneira, como a mula sem cabeça, o saci pererê. Porque da onde surgiu isso? Da imaginação? Tem gente que jura que viu, né? Não é imaginação, pessoas sérias. Então, são espíritos que se apresentam dessa ou daquela forma, né? Então, sabedores da ação de uma inteligência sobre os fenômenos da natureza, nasceu aí a ideia dos deuses, né? Do ar, do fogo. Mas são espíritos que se encarregam
desse trabalho mais material, né, mais bruto. Reconhece-se que esses fenômenos não são devidos a uma causa fortuita e física, quando tem um caráter intencional e inteligente. Então, não pode. Da mesma quando Kardec foi assim convidado a conhecer, né, uma sessão daqueles saraus que eles faziam lá de dança das mesas, né, do giro das mesas, ele falou para o amigo que convidou: eu vou, se me provarem que as mesas têm músculo, né, e nervos e inteligência para responder, eu vou acreditar. Aí ele analisava tudo, ele entrava debaixo da mesa, ele olhava, porque ele estudava magnetismo, então ele achou que poderia ser, mas com a observação dos fenômenos, ele viu que isso não era dessa forma que ele imaginava, né? Que era uma demonstração inteligente. A mesa parava justamente perto de quem ela queria parar. Ela girava, ela ia perto da determinada pessoa e parava, insistia em ficar ali. Aí eram questionamentos sobre a situação e elas batia, né, em respostas. Então Kardec viu que havia uma ação inteligente, que não era obra do acaso, a mesa não estava girando porque tinha uma coisa imantada puxando para lá ou puxando para cá. Não tinha nada. Ela se movimentava e seguindo uma linha de inteligência. Então ele viu que realmente havia ação de um espírito ali, né? De uma força inteligente que foi denominado de espíritos. Todos os espíritos podem produzir esses fenômenos, mas os espíritos elevados os deixam, em geral, a cargo dos espíritos subalternos, mais aptos para as coisas materiais que para as inteligentes. Quando julgam que as manifestações desse gênero são úteis, servem-se desses espíritos como auxiliares. Kardec mesmo, a gente já contou aqui, foi alertado por um barulho que tinha alguma coisa errada numa questão que ele estava preparando. Porque Kardec não foi simplesmente um codificador. Ele não deu apenas, né, letras e códigos ali, aquelas mensagens, de forma nenhuma. Ele interpretava, ele redigia, ele redirecionava, às vezes, né, aquela ideia que estava um pouco tumultuada na resposta. E ele, numa dessas que ele estava fazendo, o barulho ficou intenso, ele parou, e no dia seguinte ele perguntou, o espírito da verdade, que o estava assistindo, disse que ele tinha produzido o fenômeno. Isso não quer dizer que foi produzido por ele. Ele fez o fenômeno acontecer e provavelmente um espírito dessa ordem aí foi utilizado para isso. Agora, nós vamos para a segunda ordem. Essa aqui nos interessa muito, porque a gente fica pensando assim, não, eu não sou mau, eu sou um bom espírito. Sou uma boa pessoa. Sim, uma boa pessoa, quando a gente caracteriza aqui, a gente dá a conotação de uma pessoa que não faz maldade com os outros. Mas ser uma boa pessoa não quer dizer que seja um espírito bom. Pela característica que os espíritos aqui dão. Então, tem diferenças aí de conotação nessa palavra. Então, vamos ver as características gerais de um bom espírito. E cada um vai fazendo a sua avaliação. Eu posso fazer a minha, mas cada um que faça a própria, porque deve se conhecer um pouco para isso, né? Predomínio do espírito sobre a matéria e desejo do bem. Para começar, a gente, se for bem sincero mesmo, a gente já começa a se questionar. Será que eu sou um espírito bom? Eu sou uma boa pessoa, tá? Mas será que eu sou um espírito bom? Olha aqui, ó. Predomínio do espírito sobre a matéria. É total, não é só um pouquinho, não. Não é ser uma pessoa espiritualizada, como a gente entende uma pessoa espiritualizada. Uma pessoa espiritualizada, como a gente entende, é aquela pessoa que acredita que a vida continua,
que ela precisa dar mais valor ao espírito do que à matéria. Isso é uma pessoa espiritualizada que a gente entende. Ela não é materialista, né? Mas não é esse predomínio que está aí que a gente tem como uma pessoa espiritualizada, como a gente se chama. A gente não é materialista, entende essas coisas, mas aqui, ó, é predomínio do espírito sobre a matéria. Simples e curto e objetivo. Tem que ter predomínio do espírito sobre a matéria. Então, já por aqui, a gente já começa a se questionar, não é? A partir do momento que em qualquer situação, né, seja ela mais simples que for, ou qualquer que seja, se a gente coloca a matéria acima do espírito, já não está nessa característica, já não está. Então, aí a gente vai vendo que não é como a gente imagina, né? Suas qualidades e seu poder de fazer o bem estão na razão do grau que atingiram. Uns possuem a ciência, outros a sabedoria, outros a bondade. Tá vendo? Então, eles não são espíritos ainda superiores, espíritos bons, não, puros, não. Eles são bons. Colocam o espírito acima da matéria sempre. Mas uns vão mais para a ciência, outros para sabedoria, outros para bondade, e assim vai. Então, não são espíritos ainda perfeitos, né? Os mais adiantados juntam ao seu saber as qualidades morais. Não estando ainda completamente desmaterializados, conservam mais ou menos, segundo sua ordem, os traços da existência corpórea, seja na linguagem, seja nos hábitos, nos quais se encontram até mesmo algumas de suas manias. Né? Então, são aqueles espíritos que ainda guardam muito, porque eles estão muito próximos da terceira ordem ainda. Embora já compreenderam, e o que lhes deu a oportunidade de entrar para a característica dos bons espíritos é colocar o espírito acima da matéria. Eles sempre colocam, mas ainda trazem alguns vestígios da sua imperfeição nessa área, e às vezes se comportam dessa maneira, mas logo a ficha cai, né? Logo a ficha cai. Então, quando esses espíritos, que já estão na ordem dos bons espíritos, ainda têm algumas afeições, estão ligados a algumas afeições de espíritos que estão ainda na ordem dos imperfeitos, e quando eles são visitados, alguma coisa, quase assim, acontece em alguns casos, né, deles se identificarem com aquilo ali, tomar um pouco as dores e sentirem aquelas sensações ali da inferioridade ainda. Um pouquinho de ciúme, um pouquinho de inveja, mas logo eles se desfazem disso, porque como eles estão na ordem dos bons e colocam ali o espírito acima da matéria, se acontece uma recaídazinha, logo eles são tão perturbados por esse sentimento e imediatamente assediados, e eles sabem disso, então é tão ruim que eles logo saem dessa sintonia, eles não permanecem como a gente fica, como a gente ainda permanece. A gente adora ouvir o que a gente quer ouvir. Né? Eu já comentei isso aqui. Fizemos uma palestra domingo sobre ideologia de gênero. Com certeza, não agradou a muita gente. E não agrada. Por quê? Porque muitas vezes a gente quer ouvir aquilo que a gente deseja fazer. Então, a gente quer um aval para isso, né? E quando a gente não encontra, não é legal. Então, a gente quer sempre ter um reforço das nossas ideias, das nossas vontades, das nossas preferências, mas realmente não é assim, não é? Nem sempre quando uma pessoa vai a um médico, ela às vezes não volta.
para a segunda consulta, porque ele falou coisas que ela não gostou de ouvir. Se falar que tem que fazer exercício e fazer dietas, e ela não volta mais, né? Tem que parar de fumar e nunca mais volto lá. Né? Porque ela queria o quê? Que o médico falasse assim, olha, você pode continuar fumando, comendo o que você quer e levando vida sedentária, não tem problema nenhum. É capaz dela voltar mais 10 consultas. Porque ela ouve o que ela quer isso. Né? Igual criança. Nós somos crianças, nós somos infantis ainda. Então, quando a gente não ouve aquilo que a gente quer, a gente se aborrece. A gente não concorda, mas é assim mesmo. Né? Senão, nunca um pai causaria algum desconforto ao filho, né? Ele ama o seu filho, com certeza, ama incondicionalmente o seu filho. Mas vai dizer para o seu filho muita coisa que ele não quer ouvir. Né? Porque a gente sabe que as crianças não têm ainda noção das coisas, né? E pedem aquilo que ainda não pode ter. E nós somos assim diante de Deus. A gente se comporta como crianças diante de Deus. Pede a Deus as coisas mais absurdas. E depois, quando a gente se informa um pouquinho mais, estuda um pouquinho mais, a gente acha graça disso. E Deus, na sua infinita misericórdia, né, não escuta, né? Graça, não vai nem ouvir as besteiras que a gente está pedindo para Ele. Porque Ele conhece, Ele sabe o nosso nível evolutivo. É igual o anjo da guarda. A gente fica pedindo uns absurdos. Ele é dessa ordem aí, ó. Um anjo de guarda é dessa ordem. Ele é um bom espírito. Então, a gente não precisa ficar acendendo vela, nem prece para fortalecer anjo de guarda, não. Quem tem que ficar fortalecido somos nós. Ele já é. E ele entende que nós não somos. Então, ele fica igualzinho aquele pai e aquela mãe nos protegendo. Porque ele sabe que a gente vai fazer bobagem. Então, quando a gente não tem que passar por determinada dor, ele não deixa. Ele nos ajuda, mas se a gente ficar insistindo muito, ele deixa a gente levar o tombo da cadeira. E é assim que a coisa vai funcionando. Se a gente não aprende pelo amor, a gente aprende pela dor. Não tem jeito, né? Então, continuando aqui. Se não fosse assim, seriam espíritos perfeitos. Tá vendo? Se não fosse dessa maneira toda, eles iam ser espíritos perfeitos. Então ainda guardam resquícios ainda da sua passagem pela imperfeição, pela inferioridade, porque eles ainda não são perfeitos. Compreendem Deus e o infinito e gozam já da felicidade dos bons. Olha que maravilha, né? Olha, imaginemos a situação de um espírito superior, né, de um espírito perfeito. Se o espírito bom, que ainda não é perfeito, que ainda tenha algumas reminiscências aí do seu tempo na inferioridade, tem essa característica aqui, ó. Mas não são todos não, porque eles também se dividem em classes, mas olha só. Compreendem Deus e o infinito e gozam já da felicidade dos bons. Só por colocarem o espírito acima da matéria, já está sentindo uma plenitude que a gente não conhece. Só nisso já está se realizando. Sentem-se felizes quando fazem o bem e quando impedem o mal. Porque é aquela história, mas eu sou uma boa pessoa. Sim. Agora, está fazendo o bem? Não, mas eu não faço mal a ninguém, eu sou uma boa pessoa. Mas não está fazendo o bem. Então, não está indo além, não está sendo o quê? Benevolente. Benevolente tem esse acréscimo aí, a bondade. A bondade não faz o mal, mas também não necessariamente faz o bem, mas o benevolente faz. Além de não fazer o mal, faz o bem e ainda corre atrás de alguém que precisa do bem que ele quer fazer. Então, é um estágio já um pouquinho mais avançado. O amor que os une é para eles uma fonte de inefável felicidade,
Porque é um amor incondicional. Por que o amor que a gente sente aqui nesse mundo não nos satisfaz? Porque ele é condicional. A gente ama porque o fulano é assim, do jeito que eu gosto, fulano faz isso, assim eu gosto. Esse é o amor condicional. Mas não é o amor do espírito bom. O espírito bom, ó, ele tem uma fonte de felicidade inefável porque o seu amor é incondicional, nada depende. Não importa como eu sou, o que faço, o meu anjo da guarda me ama. E mesmo que eu dê muito trabalho a ele, mesmo que eu faça muita coisa que eu não tenho que fazer, ele me ama. Porque o que ele tem por mim é um amor incondicional. E o amor incondicional leva à compreensão daquela pessoa que está fazendo ainda o que não tem que fazer, porque não alcançou o estágio desse conhecimento. Não incorporou em si, mas vai. São situações evolutivas. E ele sabe que aquele seu protegido vai ser bom espírito e vai proteger outros como ele agora está fazendo, né? Então, por isso que o amor incondicional é assim. Ele ama independentemente do que é a pessoa, né? Não alterada pela inveja, nem pelos remorsos, ou por qualquer das paixões que atormentam os espíritos imperfeitos. Mas terão ainda que passar por provas até atingirem a perfeição absoluta, né? Então, a gente sofre por quê? Quando um amigo, uma pessoa que a gente gosta, faz uma coisa que a gente não aprova, a gente às vezes não quer nem continuar a amizade. Poxa, eu gostava tanto de fulano, só gostava, né? Porque eu não sentia amor por esse amigo. Porque na primeira que ele fez, você já não quer nem mais ficar perto. Quando você ama alguém incondicionalmente, você não perde o amor que você tem pela pessoa, independentemente do que ela tenha feito. Aí tem um pontinho a se considerar. Se a pessoa traiu a sua confiança, você não pode ter mais confiança, porque ele traiu a sua confiança de uma maneira que não era para ter feito, né? Causando inclusive prejuízos. Mas se o amor que você tem por ele for incondicional, isso não vai alterar esse amor. Você só não vai ter a confiança que você tinha nele. Você não vai confiar, mas você não deixa de amar. Você continua amando. E se tiver na sua alçada, você vai fazer algo para ajudar ele a crescer também. Então a diferença é essa. Aí não sofre. A gente não sofre tanto. Por que a gente sofre tanto com algumas cores que nos são feitas? Porque a gente tem amor condicional. Então, junto com a perda daquele amigo, daquele parente, ou seja, de quem for, a gente vai perder também aquilo que a gente gostava que ele fazia por nós. Os serviços, algumas cores que você fizesse, não vai ter. Então, você perde tudo. Então, o amor condicional, ele faz a gente perder tudo quando ele é afetado. E o amor verdadeiro não faz a gente perder nada. Nada. O amor incondicional não nos faz perder nada. Porque você não perde nem o amigo, você só não pode ter a confiança que ele traiu, mas você não perde nem esse amigo, né? E ele, talvez, por esse comportamento, vai ser ajudado a crescer. E vai reconhecer, quem sabe, ninguém está livre disso. Pode ser que ele te traia de novo, mas você não está tendo mais confiança nele, então não tem problema, não vai ser prejudicado, né? Então ninguém perde por sentir um amor incondicional. Por isso que a gente não está nessa ordem. Eu, pelo menos, né? Vocês não sei. Eu não estou. Eu estou lá na ordem dos espíritos imperfeitos, né? Porque eu não tenho esse desprendimento ainda sofro com essas coisas, né? Então, não, aquela hora, mas chego lá, eles chegaram, eu chego também, né? Então, vamos lá. Como espíritos, né?
suscitam bons pensamentos, tá vendo? Ó, nenhum espírito bom nos inspira maus pensamentos. Desviam os homens do caminho do mal, protegem durante a vida aqueles que se tornam dignos, neutralizam a influência dos espíritos imperfeitos sobre os que não se comprazem nela. Porque os espíritos de ordem inferior, principalmente aqueles lá da classe mais inferior, né, os impuros, eles gostam muito de pegar as pessoas boas, né, uma boa pessoa. Por quê? Porque ela tá um pouco mais elevada, ela tá um pouco mais ciente do perdão. Eles gostam muito de pegar esses espíritos para prejudicarem o trabalho que ele vem fazendo, não só com ele, quanto também com os outros. Mas o que acontece é exatamente que nós não estamos abandonados nesse mundo. Nós temos um bom espírito nos tutelando, que é o anjo da guarda, e outros que estão vendo o trabalho que está sendo feito, que estão vendo a ação dessa pessoa numa sociedade. E eles, então, protegem ele um pouco dessa situação, para que também ele não seja tão prejudicado. Por quê? Ele ainda, o que está protegendo é bom, mas aquele que está naquele trabalho bom, aquele que está sendo útil, ele ainda não está na ordem dos bons. A sua inferioridade pode falar ainda mais alto e ele deixar de fazer aquele trabalho, né? Ele deixar de ter confiança em todos. Então, eles são protegidos. Quer dizer, esse é o trabalho desses espíritos bons, sustentarem a gente, que ainda é inferior, nas nossas tarefas, para não deixar a gente desanimar. Então, eles interferem, não deixando eles nos prejudicar tanto, né? Então, a gente nunca perde por fazer o bem, por fazer um trabalho voluntário, até porque, nós até falamos naquela palestra sobre doenças, que o trabalho voluntário, que é o trabalho no bem, ele eleva a imunidade da gente. Então, a gente fica mais fortalecido, não só fisicamente, quanto também espiritualmente. Quando encarnados, né, aqueles que vivem aí conosco, são bons e benevolentes para com os semelhantes. Não se deixam levar pelo orgulho, nem pelo egoísmo, nem pela ambição, não provam ódio, nem rancor, nem inveja ou ciúme, fazendo pelo bem aquilo que eles querem fazer, somente com o único propósito de fazer o bem. Então, essas pessoas, né, que estão ao nosso redor e que a gente sabe que pode confiar nelas quando precisa de um conselho, de uma ajuda, de uma opinião, né, elas estão sempre tranquilas, não são pessoas alteradas, né, não são pessoas agitadas e nervosas, né, que você não pode falar nada com elas. Não, são pessoas assim. Elas não são afetadas pelo orgulho, elas têm inveja de ninguém. Então, são pessoas que podem nos aconselhar. E tem muita gente boa, sim. A gente não é a maioria, né? Porque a Terra, a maioria é de espíritos imperfeitos. Mas tem muitos espíritos bons. E a gente não podendo julgar pela aparência, que isso não pode julgar, né? Às vezes está um espírito bom naquele grupo familiar ali, numa situação social que a gente nem imaginaria que poderia estar ali um bom espírito, que às vezes não sabe nem ler. Às vezes não tem escolaridade nenhuma. Mas só em conversar a gente quer ficar o dia inteiro ouvindo, né? Às vezes não fala nem bem, mas o conteúdo é maravilhoso. E são aquelas pessoas que são amadas pelos outros sempre, porque estão livres dessas inferioridades todas, né? A esta ordem pertencem os espíritos designados nas crenças vulgares pelos nomes de bons gênios, gênios protetores, espíritos do bem. Nos tempos de superstição e de ignorância, foram consideradas divindades benfazejas, né? Sempre santos, né, estão nessa ordem aí dos espíritos bons, que são sempre aqueles que a gente, alguns até bem mais
já até na ordem dos espíritos mais perfeitos, mas de uma maneira geral aquela bondade, né? A gente vê tantos já deram essa demonstração no mundo, né? Passam para a dimensão espiritual e continuam com aquela bondade, nos ajudando, nos auxiliando, quando a gente precisa, às vezes faz uma prece, né? Lembra daquela pessoa tão boa que realmente, né? E ela às vezes está ali nos ajudando, por isso até que a gente está lembrando, né? Dividem-se em 4 classes: espíritos benévolos, espíritos sábios, espíritos prudentes e os espíritos superiores. Ó. Esses aqui estão na beiradinha dos puros, né? Que é o da primeira ordem. Então, são espíritos que sempre são elevados, mas têm suas categorias. Vamos lá. Sua qualidade dominante é a bondade. Gostam de prestar serviços aos homens e os proteger. Esses são os benévolos, como a gente falou aí da benevolência, né? Mas o seu saber é limitado. Seu progresso realizou-se mais no sentido moral que no intelectual. Então, eles não sabem tanto, mas são bons, muito bons, né? Querem sempre fazer o bem às pessoas. Espíritos sábios. O que especialmente os distingue é a amplitude dos conhecimentos. Esses conhecem tudo, quase. Preocupam-se menos com as questões morais do que com as científicas, mas as quais têm mais aptidão, para as quais. Mas só encaram a ciência pela sua utilidade, livre das paixões que são próprias dos espíritos imperfeitos. Então, quantos sábios a gente tem aqui na Terra, né? Quantos cientistas que até poderiam estar fazendo um bem enorme à humanidade, porque sabem muito e descobrem coisas valiosas, mas se eles não puderem usufruir sozinhos, às vezes, daquilo que eles descobriram, fica parado, porque fazem questão do reconhecimento. E um espírito sábio, esses daí não fazem questão de reconhecimento. Então, são aqueles que ainda estão na ordem dos inferiores, porque carregam orgulho e vaidade ainda, mas têm muito conhecimento. São esses cientistas. São inspirados por esses aí, ó, pelos sábios. Fazem um trabalho excelente, mas na hora H mostram ainda um pouco da sua inferioridade, colocando um freiozinho, se ele não puder ter o reconhecimento todo para ele. Isso acontece muito no meio científico, muito mais do que a gente imagina. Nós já éramos para ter cura para doenças que ainda estão matando muito aí. Mas não tem por várias razões, várias. E essa não é a mais importante que eu estou falando, o reconhecimento. Tem outras muito maiores, né? Falta de realmente recurso. Agora, muitos é por falta de reconhecimento. Então, preocupam-se menos com as questões morais do que com as científicas, mas para as quais eles têm mais aptidão. Então, não quer dizer que sejam imorais, não. Eles se preocupam mais com a ciência, porque têm mais aptidão para elas. Espíritos prudentes caracterizam-se pelas qualidades morais de ordem mais elevada, sem possuir conhecimentos ilimitados, porque nessa ordem são os superiores, os puros mesmo, porque senão não era, né, ainda. Sem possuir conhecimentos ilimitados, são dotados de uma capacidade intelectual que lhes permite julgar com precisão os homens e as coisas. Tem poder de julgamento porque conhecem as coisas. Mas eles são prudentes, eles procuram conhecer. Então, eles sabem, a nossa capacidade de julgar é nula, mas eles sabem julgar com certeza as coisas pelo conhecimento que carregam. Espíritos superiores, aí sim, ó, reúnem a ciência, a sabedoria e a bondade. Ditaram a codificação para Kardec. Espíritos superiores sabiam tudo, né? Reuniam a ciência, a sabedoria e a bondade. Sua linguagem, que só transpira benevolência, é sempre digna, elevada e frequentemente sublime. Então, os espíritos da verdade, espíritos superiores, todos eles. Por isso é que quando a gente fala assim, mas
a gente pode ler tudo. Muitas psicografias chegam para nós, mas não são de espíritos superiores. São de espíritos que podem até estar numa ordem aí dos bons, mas estão ainda lá embaixo, ainda muito próximos à imperfeição. E começam, né, a falar coisas que realmente não vai dar tanta credibilidade assim, né? Então, sua linguagem sempre transpira isso, benevolência. São os espíritos que sabem tudo e são bons num grau tanto quanto a sua sabedoria, né? Então, está em pé de igualdade aí, esse conhecimento, né, essa sabedoria e a bondade que carregam. Sua superioridade os torna mais que os outros, aptos a nos proporcionar as mais justas noções sobre as coisas do mundo incorpóreo, dentro dos limites do que nos é dado conhecer. Então é o que a gente fala, nós conhecemos tudo que nos é possível ser oferecido para o nosso limite. Nós somos limitados, nós somos espíritos ainda inferiores. Então, tudo que a gente sabe que foi passado por nós, por Kardec, é verdadeiro, é verdade. Então, os espíritos nos deram tudo o que eles podiam nos dar dentro do nosso limite. Mas aqui, nessa codificação, não tem toda a verdade do universo. Tem aquela que nós já podemos saber. Porque ela foi feita para nós. Para esse mundo aqui de provação e expiação. Então, se fossem os espíritos melhores, teríamos muito mais coisas. Tanto que quando Kardec começou, que os espíritos disseram que Deus é a inteligência primária, né, a causa primária, inteligência superior, causa primária de todas as coisas, então, isso fica, a gente entende, mas fica um pouco perdido, tanto que a gente tem dificuldade de fazer essa separação, né? Causa primária, inteligência suprema, isso a gente não discute. É inteligência suprema, criou tudo aquilo que ninguém pode criar. Mas causa primária de todas as coisas, essa segunda parte a gente não entende muito bem. Né? Tanto que tudo a gente fala, foi Deus que me deu. Que bom, Deus fez essa água. Deus é causa primária. Ele não é causa imediata. Esse prédio aqui não foi Deus que construiu, foi um engenheiro que planejou. Né? É igual aquela questão, eu escutei uma entrevista do Paulo Niemeyer, eu achei muita graça disso. Ele, numa entrevista, a jornalista perguntou se ele acreditava em Deus. Ele falou que sim, que ele acredita em Deus. Aí ele começou a rir, mas ela falou assim, mas por que você está rindo? Ele falou assim, olha, eu vou te dizer uma coisa aqui que eu ainda não disse para ninguém, mas eu vou dizer para você e todo mundo vai ficar sabendo. Tem hora que dá um pouquinho assim de desânimo em algumas coisas. Você passa, às vezes, 15 horas operando. No final, você não aguenta mais. Você está precisando de ser operado também. Você está sem energia, você está cansado, você não tem força nem para sair do lugar. Você está quase que destruído, mais do que seu paciente que está lá. Né? Você põe todo o conhecimento que você tem, toda a sua energia, toda a sua fé, tudo ali. Aí você sai, nas últimas forças do centro cirúrgico, e vai conversar com a família. Aí chega lá, você dá a notícia para a família que foi tudo bem. Primeira coisa que ela faz, que ela te abraça, graças a Deus. Ele falou assim, eu sei, se ele não quisesse, não ia acontecer. Mas nem um pouquinho de agradecimento para a gente, não, que a gente merece. Então é aquela questão, quem salvou a vida daquele paciente ali? Inegavelmente que foi Deus, que se ele não quisesse que ele continuasse vivo, o melhor dos cirurgiões não ia conseguir fazer nada. Mas não foi Deus que foi para ali operar ele, não. Porque Deus é a causa primária, não a causa imediata. Então esse prédio aqui foi construído por um engenheiro, por construtores, por pedreiros, pintores, eletricistas. Não foi Deus que fez, não. Ele deu, evidentemente, o aval e a condição. Né? Mas aí, se a gente tem dificuldade de entender isso aí, que Deus é causa primária e não causa imediata, fica pedindo aqueles absurdos para ele.
É isso que faz a gente pedir aqueles absurdos. Né? É o Deus é um Deus que a gente põe personificado ali as nossas necessidades, né? Então é engraçado esse fato. Comunicam-se voluntariamente com os que procuram de boa fé a verdade, e cujas almas, bastante libertas dos liames terrenos para compreender, olha aqui, comunicam-se voluntariamente. Sabem quem está de boa fé e com vontade de acertar. Aí eles se comunicam de boa vontade, porque sabem que as suas ideias vão ser atendidas. Mas afastam-se dos que são movidos apenas pela curiosidade, ou que, pela influência da matéria, desviam-se da prática do bem. Isso aqui é muito importante. Quando, por exceção, se encarnam na Terra, é para cumprir uma missão de progresso, e então nos oferece o tipo de perfeição a que a humanidade pode aspirar neste mundo. Então Deus manda muitos espíritos bons para nos servirem de modelo, senão a gente não sabe nem o que fazer de bom, né? E a primeira ordem, para encerrar nosso papo, são os espíritos puros aí. Caracteres gerais, nenhuma influência da matéria, nenhuma, aí eles são puros. Essa é a mais elevada, né? Superioridade intelectual e moral absoluta em relação aos espíritos das outras ordens. Então tá aí, né? A escala espírita. Então a gente deve ficar estudando isso lá e ver aonde que a gente está, em qual das classes que a gente está, porque eu, para mim, não tenho dúvida que estou na terceira, na ordem, né? Mas ali tem várias classes, eu fico vendo ali, onde será que eu posso entrar nessa aqui já? Eu acho que a maioria de nós está aí na classe dos pseudo-sábios, né? Eu, pelo menos, estou ali. Penso que sei, mas não sei nada. E eu não sou igual Sócrates, não, que Sócrates, ele achava que não sabia, mas sabia. Eu acho que não sei e não sei mesmo, né? Então, eu não estou lá, não. Mas a gente está aqui para isso, né? Nós estamos aqui caminhando para isso. Muita paz para todos. Estudemos a doutrina espírita porque vale a pena.